O sul-coreano mais inteligente do mundo descobriu quando Jesus vai voltar e as revelações que você vai encontrar nesse vídeo te deixará impressionado. Recentemente, o mundo inteiro ficou chocado com a declaração de um homem considerado por muitos como o mais inteligente do planeta. Seu nome é Young-Hoon Kim. Ele tem um coeficiente intelectual fora do normal, muito acima de gênios que todos conhecem como Albert Einstein e Stephen Hawking. Enquanto eles tinham 160 de QI, Kim tem 274. É algo quase impossível de imaginar. Mas o que realmente chamou a atenção não foi a inteligência dele, e sim o que afirmou com tanta convicção: Jesus voltará em nossa geração. O que será que ele descobriu que fez ele ter essa certeza? Eu já sei o que é e vou te contar, você só precisa continuar no vídeo para descobrir também. Quando Young-Hoon Kim afirmou que Jesus vai voltar nessa geração, essa frase atravessou fronteiras, foi noticiada em vários países e mexeu até mesmo com cristãos. Muitos pararam e se perguntaram: será que ele descobriu algo que ninguém mais percebeu? Será que alguém com tamanha capacidade intelectual conseguiu decifrar os códigos escondidos da Bíblia e revelar o maior mistério da história? Você consegue imaginar o impacto disso? Um homem que leu manuscritos antigos, estudou matemática hebraica, analisou profecias uma a uma e chegou à conclusão de que estamos vivendo o tempo final. Mas aqui vem a grande questão: será que a mente mais brilhante do mundo pode decifrar aquilo que o próprio Jesus disse que estava guardado apenas com o Pai? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 7, quando os discípulos perguntaram ao Senhor se ele restauraria o reino naquele tempo, Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele não disse que era difícil. Ele não disse que precisava de fórmulas secretas. Ele disse que não pertencia a nós, e é aqui que está a chave. Nenhuma inteligência humana, por mais elevada que seja, pode abrir a porta que Deus trancou. Isso não é questão de lógica, matemática ou ciência. É questão de soberania divina. A data da volta de Cristo não está escondida para ser decifrada, mas reservada pelo próprio Deus. E quando o homem tenta ultrapassar essa barreira, sempre cai no mesmo erro: forçar a mão de Deus. E sabe o que é mais impressionante? Esse erro não começou agora. A história está cheia de pessoas que marcaram datas para a volta de Jesus e falharam de maneira trágica. Em 1844, William Miller declarou que Cristo voltaria naquele ano. Multidões acreditaram, venderam suas propriedades, abandonaram tudo e se reuniram esperando ser levados ao céu. Mas a data chegou e nada aconteceu. Esse episódio ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Milhares perderam a fé, outros zombaram, e o que era para ser esperança virou tristeza. Depois vieram os testemunhas de Jeová, que disseram que seria em 1914, depois 1925, mais tarde 1975. Novamente nada aconteceu. Mais recentemente, em 2011, Harold Camping usou a rádio para anunciar que o mundo acabaria em maio. Pessoas se desesperaram, gastaram tudo o que tinham acreditando naquilo. Mas o dia chegou e o mundo continuou. Você percebe o padrão? Homens confiando em seus cálculos, suas interpretações, suas contas. E o resultado? Vergonha, zombaria e fé destruída. E é aqui que você precisa abrir os olhos. O problema de marcar datas não é apenas errar, é um veneno para a fé. Porque quando a data não se cumpre, muitos desanimam, outros abandonam a fé, e os incrédulos riem da palavra de Deus. Mas a culpa não é da Bíblia, a culpa não é de Deus. A culpa é daqueles que não escutaram a advertência clara de Jesus: não vos pertence saber os tempos. Mas ao mesmo tempo, e aqui vem algo extraordinário, a Bíblia nos dá sinais. Ela não nos dá um calendário, mas nos dá marcos proféticos. São como placas na estrada que anunciam: a volta de Cristo está próxima. E esses sinais não são invenção humana. Eles já aconteceram diante dos nossos olhos. Vou te contar algo que vai te arrepiar.
Quando Jesus caminhava com os discípulos e eles olhavam para o templo de Jerusalém, ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 2: Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo era o orgulho da nação, parecia indestrutível. Mas cerca de 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, o exército romano entrou em Jerusalém, incendiou o templo, e como o fogo derreteu o ouro, os soldados o derrubaram pedra por pedra para arrancar cada gota. Flávio Joséfo, historiador judeu, registrou tudo. E o que aconteceu? Exatamente o que Jesus havia dito. Esse é o poder da palavra. Não é teoria, não é especulação, é profecia cumprida. E sabe o que é ainda mais fascinante? Esse foi apenas o primeiro de muitos sinais que mostram que o relógio profético de Deus começou a se mover. Depois da destruição do templo em Jerusalém, algo ainda mais marcante aconteceu. Jesus não havia anunciado apenas a queda daquela construção magnífica, mas também o destino do próprio povo judeu. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64, está escrito: E o Senhor te espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E foi exatamente isso que ocorreu. O povo que antes habitava a terra prometida foi disperso pelas nações. Essa dispersão ficou conhecida como a diáspora. Durante quase 1900 anos, os judeus viveram sem um território próprio. Foram perseguidos, expulsos, ridicularizados e sofreram duramente em muitos lugares. Você percebe como isso já seria suficiente para apagar a identidade de qualquer povo? Quantas civilizações antigas desapareceram sem deixar vestígios? Povos como os hititas, os filisteus, os babilônios, impérios inteiros se dissolveram e não existem mais. Mas o povo de Israel continuou vivo, preservando sua fé, suas tradições e sua esperança. Isso não é coincidência. É prova viva de que a promessa de Deus não falha. Ele disse que espalharia, mas também disse que guardaria. E aqui vem algo que vai te deixar sem palavras. Depois de quase 2000 anos de dispersão, Israel voltou a ser uma nação em um único dia. Isso parecia impossível. Mas em Isaías, capítulo 66, versículo 8, o profeta pergunta: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode uma nação nascer de uma só vez? E sabe o que aconteceu em 14 de maio de 1948? Israel renasceu em um só dia, em meio a guerras, em meio à oposição, contra todas as probabilidades políticas, o povo judeu voltou para sua terra. Foi como se Deus tivesse soprado vida novamente em um vale de ossos secos, exatamente como o profeta Ezequiel descreveu em sua visão no capítulo 37. Ele viu os ossos se juntando, criando nervos, músculos, carne, até que se levantaram como um grande exército. Era uma profecia para o retorno de Israel. Você entende a grandeza disso? Estamos falando de algo sem paralelo na história. Nenhuma nação desaparece por 2 milênios e depois volta a existir com sua língua, sua cultura, sua religião e até com o mesmo nome. Isso só poderia ser obra de Deus. E sabe o que Jesus disse sobre esse momento? Em Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira representa Israel. Por quase 2000 anos essa figueira parecia morta, seca, mas em 1948 ela floresceu novamente. Esse é o sinal mais claro de que o relógio profético de Deus voltou a andar. O que parecia impossível diante dos olhos humanos, aconteceu diante dos olhos do mundo inteiro, e não para por aí. Outra profecia que Jesus anunciou está em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Sabe o que isso significa? Antes da volta de Cristo, o evangelho teria que chegar a todos os cantos da terra. No ano de 1900, mais da metade da população mundial nunca tinha ouvido falar de Jesus. Hoje, graças à tradução da Bíblia, à internet, ao rádio, à televisão e às missões espalhadas por todo o planeta, mais de 98% da humanidade já tem acesso à palavra de Deus em sua própria língua. Segundo a organização Wycliffe,
A cada 10 dias é concluída uma nova tradução da Bíblia para uma língua que antes não tinha nenhum versículo. Você percebe o impacto disso? Estamos vivendo o cumprimento dessa profecia diante de nossos olhos. Não perca a parte 2 clicando na telinha seguinte, onde revelaremos sinais ainda mais impressionantes do fim dos tempos. Não esqueça de ativar o sininho, deixar o like, comentar e compartilhar. Assim, o canal The Verb alcança ainda mais pessoas, levando mensagens que nos preparam para este tempo final.